Livro de 2 Reis, capítulo 13. No 23º ano do reinado de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, Jeoacás, filho de Jeú, tornou-se rei de Israel em Samaria, e reinou 17 anos. E fez o que o Senhor reprova, seguindo os pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel a cometer, e não se afastou deles. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e por longo tempo ele os manteve sob o poder de Hazael, rei da Síria, e de seu filho Ben-Hadad. Então Jeoacás buscou o favor do Senhor, e este o ouviu, pois viu o quanto o rei da Síria oprimia a Israel. O Senhor providenciou um libertador para Israel, e eles escaparam do poder da Síria. Assim os israelitas moraram em suas casas como anteriormente, mas continuaram a praticar os pecados que a dinastia de Jeroboão havia levado Israel a cometer, permanecendo neles. Inclusive a coluna sagrada permanecia de pé em Samaria. Nada havia sobrado do exército de Jeoacás, com exceção de 50 cavaleiros, 10 carros de guerra e 10.000 soldados de infantaria, pois o rei da Síria havia destruído o restante, reduzindo-o a pó. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoacás, os seus feitos e tudo o que realizou, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e foi sepultado em Samaria. Seu filho Jeoás foi o seu sucessor. No 37º ano do reinado de Joás, rei de Judá, Jeoás, filho de Jeoacás, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 16 anos. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel a cometer, antes permaneceu neles. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus feitos e as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Israel. Jeoacás descansou com seus antepassados e Jeroboão o sucedeu no trono. Jeoás foi sepultado com os reis de Israel, em Samaria. Ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, e, curvado sobre ele, chorou, gritando: meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse: traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. O rei o fez. Então Eliseu declarou: esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Afec. Em seguida Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse: você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes, então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente 3 vezes. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, tropas moabitas costumavam entrar no país em todas as primaveras. Certa vez, enquanto alguns israelitas repultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Hazael, rei da Síria, oprimiu Israel durante todo o reinado de Jeoacás. Mas o Senhor foi bondoso para com eles, teve compaixão e mostrou preocupação por eles, por causa da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Até hoje ele não se dispôs a destruí-los ou eliminá-los de sua presença. E Hazael, rei da Síria, morreu, e seu filho Ben-Hadad foi o seu sucessor. Então Jeoás, filho de Jeoacás, conquistou de Ben-Hadad, filho de Hazael, as cidades que, em combate, Hazael havia tomado de seu pai Jeoacás. 3 vezes Jeoás o derrotou, e assim reconquistou essas cidades israelitas. Livro de 2 Reis, capítulo 14. No 2º ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jeoadã, ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo do seu pai Joás. Contudo, os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Quando sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei seu pai. Contudo, não matou os filhos dos assassinos, de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, onde o Senhor ordenou: os pais não morrerão no lugar dos filhos, nem os filhos no lugar dos pais. Cada um morrerá pelo seu próprio pecado. Foi ele que derrotou 10.000 edomitas no Vale do Sal e conquistou a cidade de Selá em combate, dando-lhe o nome de Joctiel, nome que tem até hoje. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás e neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Contudo, Jeoás respondeu a Amazias:
o espinheiro do Líbano enviou uma mensagem ao cedro do Líbano: dê sua filha em casamento a meu filho. Mas um animal selvagem do Líbano veio e pisoteou o espinheiro. De fato, você derrotou Edom e agora está arrogante. Comemore a sua vitória, mas fique em casa. Por que provocar uma desgraça que levará você e também Judá à ruína? Amazias, porém, não quis ouvi-lo, de modo que Jeoás, rei de Israel, o atacou. Ele e Amazias, rei de Judá, enfrentaram-se em Bet-Semes, em Judá. Judá foi derrotado por Israel, e seus soldados fugiram para suas casas. Jeoás capturou Amazias, filho de Joás e neto de Acasias, em Bet-Semes. Então Jeoás foi a Jerusalém, e derrubou 180 metros do muro da cidade, desde a porta de Efraim até a porta da esquina. Ele se apoderou de todo o ouro, de toda a prata e todos os utensílios encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real. Também fez reféns e então voltou para Samaria. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoás, os seus feitos e todas as suas realizações, inclusive sua guerra contra Amazias, rei de Judá, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeoás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. E seu filho Jeroboão o sucedeu como rei. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laques, mas o perseguiram até lá e o mataram. Ele foi trazido de volta a cavalo e sepultado em Jerusalém junto aos seus antepassados, na cidade de Davi. Então todo o povo de Judá proclamou rei a Azarias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai Amazias. Foi ele quem reconquistou e reconstruiu a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com os seus antepassados. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Israel, Jeroboão, filho de Jeoás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova, e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Foi ele quem reestabeleceu as fronteiras de Israel desde Leboamate até o mar da Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. O Senhor viu a amargura com que todos em Israel, tanto escravos quanto livres, estavam sofrendo. Não havia ninguém para socorrê-los. Visto que o Senhor não dissera que apagaria o nome de Israel de debaixo do céu, ele os libertou pela mão de Jeroboão, filho de Jeoás. Os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão, os seus feitos e as suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Iaúbe, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. Livro de 2 Reis, capítulo 15. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Tinha 16 anos de idade quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia de sua morte. Durante todo esse tempo morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Os demais acontecimentos do reinado de Azarias e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Azarias descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Jotão foi o seu sucessor. No 38º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo, assassinou-o e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Zacarias estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Assim se cumpriu a palavra do Senhor anunciada a Jeú. Seus descendentes ocuparão o trono de Israel até a 4ª geração. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Então Menahem, filho de Gade, foi de Tirza a Samaria e atacou a Salum, filho de Jabes, assassinou-o e foi o seu sucessor.
Os demais acontecimentos do reinado de Salum e a conspiração que liderou estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Naquela ocasião, Menahem, partindo de Tirza, atacou Tifsa e todos que estavam na cidade e seus arredores, porque eles se recusaram a abrir as portas da cidade. Saqueou Tifsa e rasgou ao meio todas as mulheres grávidas. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei de Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Então Pu, rei da Assíria, invadiu o país, e Menahem lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Menahem cobrou essa quantia de Israel. Todos os homens de posses tiveram de contribuir com 600 gramas de prata no pagamento ao rei da Assíria. Então ele interrompeu a invasão e foi embora. Os demais acontecimentos do reinado de Menahem e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Menahem descansou com seus antepassados, e seu filho Pecaías foi o seu sucessor. No 58º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Menahem, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara a Israel a cometer. Um de seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele. Levando consigo 50 homens de Gileade, assassinou Pecaías, juntamente com Argobe e Arié, na cidadela do Palácio Real em Samaria. Assim Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Os demais acontecimentos do reinado de Pecaías e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 52º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Peca, filho de Remalias, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou 20 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Durante seu reinado, Tiglat-Pileser, rei da Assíria, invadiu e conquistou Ijon, Abel-Bet-Maaca, Janoa, Quedes e Azor. Tomou Gileade e a Galileia, inclusive toda a terra de Naftali, e deportou o povo para a Assíria. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias. Ele o atacou e o assassinou, tornando-se seu sucessor no 20º ano do reinado de Jotão, filho de Uzias. Os demais acontecimentos do reinado de Peca e todas as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão reconstruiu a porta superior do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Jotão e as suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Naqueles dias o Senhor começou a enviar Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, contra Judá. Jotão descansou com os seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, cidade de seu pai. Seu filho Acás foi o seu sucessor. Livro de 2 Reis, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor seu Deus aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acás e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezim recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os edomitas então se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acás enviou mensageiros para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel que estão me atacando. Acás ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos tesouros do palácio real, e enviou-os como presente para o rei da Assíria. Este atendeu o pedido, atacou Damasco e a conquistou. Deportou seus habitantes para Quir e matou a Rezim.
Então o rei Acás foi a Damasco encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou ao sacerdote Urias um modelo do altar, com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acás tinha enviado de Damasco, e o terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele e apresentou oferta sobre ele. Ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, dentre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor, e o colocou no lado norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias: no altar grande, ofereça o holocausto da manhã e a oferta de cereal da tarde, o holocausto do rei e sua oferta de cereal, e o holocausto, a oferta de cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios. Mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis. Tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e o colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Assíria, tirou a cobertura para ser usada no sábado, que fora construída no templo, e retirou a entrada real do lado de fora do templo do Senhor. Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho Ezequias foi o seu sucessor.